De volta ao Brasil, Rio de Janeiro, política de dividendos da Petrobras pode ser revista. Segundo o documento enviado pela estatal para a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, as mudanças no Conselho de Administração podem resultar em alteração ou encerramento da política. Repórter Matheus Coelzer, quais seriam essas mudanças, Matheus? Mais uma vez, bom dia para você, Adriana, a todos que nos acompanham. Olha, são mudanças expressivas quando a gente fala no pagamento de dividendos da Petrobras. Falamos ao vivo em frente à sede da Petrobras, aqui no centro do Rio de Janeiro. A Petrobras informou o valor do pagamento de dividendos, foram mais de 285 bilhões de reais pagos aos acionistas no ano passado. Foi considerado o valor maior da história da estatal nesses pagamentos dos dividendos. Como é que vai funcionar, segundo o que a estatal falou em nota? Deve ser definido se o encerramento ou a prorrogação do pagamento de dividendos através de uma reunião do Conselho Deliberativo e Administrativo, que vai fazer esse consenso, vai entrar em consenso, e aí, segundo essas informações, vai se entender se vai acabar e vai encerrar esse pagamento. O Ministério de Minas e Energia está acompanhando esse caso. A Petrobras falou também em nota à imprensa que isso vai fazer com que deva acontecer um planejamento estratégico, tendo em vista que isso pode resultar em severos prejuízos financeiros para a estatal. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre se mostrou contrário à questão dos dividendos da Petrobras, falou sobre a questão de investimento, falar-se em investimentos e também na política de preços e também da economia verde. Essa prática da política de dividendos que foi colocada no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso vai ter que passar, então, por um estudo para entender se, de fato, isso vai proceder, isso vai acontecer. Fala-se também sobre a suspensão da venda de ativos pelo prazo de pelo menos 30 dias. Nas últimas semanas, a gente trouxe com exclusividade aqui no Jornal da Manhã, Tiago e Adriana, todas as questões também ligadas à composição, do novo Conselho da Direção, composto ele por 9 pessoas, 9 integrantes, 2 que ficaram do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E também falávamos sobre a questão do aumento salarial, que estava na casa dos R$120 mil do presidente Prates e passou para R$165 mil, tanto para ele e também um novo valor imposto que não foi divulgado para os novos diretores até o ano de 2025. Agora, então, essa tratativa em relação a como vai funcionar e se vai continuar ainda sendo executado a política relacionada aos dividendos, à distribuição dos dividendos aos acionistas. E a gente vai seguir acompanhando esse assunto, tem um reflexo direto na economia brasileira. Com certeza. Valeu, Matheus Coelzer. Até daqui a pouco de novo. Amanda Klein, mudanças na administração da Petrobras, então, com relação à política de dividendos? Adriana, com relação a tudo, provavelmente, a gente ainda vai saber, mas era claro que isso ia acontecer. Mais de 200 bilhões de reais distribuídos em investimento, em dividendos, melhor dizendo, no ano passado. Tem um índice aqui, global de dividendos da gestora Janus Henderson, e por esse índice, a Petrobras foi a segunda maior pagadora de dividendos do mundo, quase 22 bilhões de dólares. É muita coisa. Você pode rever isso. Se isso vai continuar sendo atrativo para acionistas, porque quando a gente pensa em dividendos, primeiro, quem mais se beneficia é o governo federal, isso deve ficar claro. São essas receitas extraordinárias, aliás, que permitiram que o governo federal encerrasse o ano passado com um superávit primário, com as contas no azul, quando você considera esse primeiro resultado. Uma parte disso foi a distribuição de empresas como da Petrobras, de empresas estatais, empresas de economia mista, bancos públicos, vários tiveram que devolver todos os subsídios emprestados nos últimos anos e devolveram isso ao governo Bolsonaro. Isso favoreceu muito as contas, são essa receita extraordinária. E a Petrobras provavelmente vai mudar a política de preço também, porque isso já foi sinalizado durante a campanha pelo presidente Lula. Ele disse que queria abrasileirar os preços. Temos que saber qual será a nova fórmula, como isso deve ser feito. Hoje o que vigora é aquela paridade de preço internacional que segue a variação do dólar e segue a variação do petróleo, também uma commodity no mercado internacional. Você vai ter uma mudança, provavelmente, daquela política que vem desde o governo Temer, desde a gestão de Pedro Parente, que era uma política de desinvestimento da Petrobras. O governo Lula também já deixou claro que pretende investir de novo em refinarias, quer dizer, refinar mais petróleo no Brasil, porque a gente exporta esse petróleo bruto
bruto, mas tem que importar uma parte da gasolina e do diesel refinados consumidos no Brasil, né, no nosso mercado interno. E também mudar até esse ponto de partida que, aliás, várias outras empresas petrolíferas, companhias fizeram no mundo, que é se tornarem empresas de energia e migrar também para essa energia mais sustentável. Isso também deve acontecer com a Petrobras. Então, serão várias mudanças que é difícil avaliar agora no momento, enquanto a gente não tiver isso ipsis literis escrito no papel, um plano, uma avaliação. Lógico que é preocupante quando a gente pensa, pode significar interferência do governo na empresa de economia mista, e a gente, é verdade, não tem um histórico recente muito auspicioso em relação à Petrobras nos governos do PT, é verdade. Então, é sinal de que toda a sociedade e o mercado tem que ficar atento. Estaremos atentos, sem dúvida. Dávila. Bom, essa matéria mostra uma coisa, né? É inacreditável. O PT odeia economia de mercado, odeia quem tem sucesso no mercado. É uma coisa inacreditável. Vamos fazer um pequeno histórico aqui para lembrar os nossos ouvintes da Jovem Pan. A Petrobras quase quebrou no governo Dilma Rousseff. Em 2016, a Petrobras não tinha nem balanço de apresentar de tamanho desastre que foi a intervenção do governo petista na Petrobras. Quase quebrou uma das maiores petroleiras do mundo. Vamos agora aqui voltar para 22. A empresa foi recuperada, teve um dos maiores lucros da sua história, foi despolitizar, tirar aquele cabide de emprego de petista na administração da Petrobras, foi profissionalizado, teve um dos maiores lucros da sua história e por isso que pagou muito dividendo. Dividendo é fruto do sucesso de uma empresa que teve um resultado extraordinário. E esse dividendo ajudou, acima de tudo, o governo a fechar as contas. Agora, o que o PT quer? Intervir no mercado de preço. Acabou de criar um imposto sobre exportação de petróleo, que é uma barbaridade. E quer voltar ao que foi o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Voltar a fazer refinarias que deixaram bilhões de reais de prejuízo para os cofres brasileiros, e quem pagou isso foi nós. Ou seja, é inacreditável. É querer destruir a Petrobras pela segunda vez. É seguir a forma desastrosa do governo Dilma Rousseff, que quase acabou com a Petrobras. O PT precisa se reconciliar com o mundo, com a economia de mercado. E, a meu ver, essa é uma tarefa quase impossível para um partido que tem tanto vício de origem e tanto ódio ao sucesso no mercado.